Meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Antes da gente caminhar para o conteúdo do vídeo de hoje, que é mais voltado à coletiva de imprensa do Abel Ferreira ontem, eu quero fazer dois destaques aqui, que vale a pena a gente também colocar. Na verdade, três, né? Primeiro, o Palmeiras treinou, né? Muitas vezes é destacado quando tem folga, e eu acho legal destacar quando tem treino. Então tem que mostrar os dois lados, e eu acho que isso a gente faz aqui nas transmissões ao vivo, mas muitas vezes não faz nos vídeos. Então, só para destacar o treinamento de hoje, os jogadores que participaram do confronto do River Plate treinaram normalmente. Então isso é legal e é importante destacar. Mas não é tão importante quanto o que eu vou falar aqui agora, tá? Primeira coisa, o Gustavo Gomes apareceu aí com o olho inchado e reflexo do pós-jogo. Então a gente pode conversar sim, de colocar o Bruno Fux no jogo, né, colocar para jogo, colocar para titular, mas a gente não pode tirar o Gustavo Gomes do time, porque para mim é um cara que entrega tudo, e mesmo que ele apresente altos e baixos, eu acho que se é pra gente conversar da adição do Bruno Fux no time, o Abel sim, sempre vai considerar 3 zagueiros, mas eu acho que é só tirar o Murilo. Eu acho que o momento do Bruno Fux comparado ao Murilo é melhor e a gente ganha uma saída de jogo. Queria saber a opinião de vocês. Mas ainda nessa cena do Gustavo Gomes, é importante destacar a questão de entregar tudo em campo, e muitas vezes a gente não reconhece isso na hora. Por exemplo, eu mesmo ontem não tinha percebido dessa gravidade aí da lesão, né, de como foi a situação do Gustavo Gomes, tá tudo bem com ele. E também uma outra cena que, por questão e proteção dos direitos de imagem, eu não consigo trazer aqui para vocês, que foi o Felipe Melo na hora da briga ali, inflamado com a situação. Isso é muito legal, o GE postou, tá? A gente não consegue mostrar a imagem completa aqui pra vocês, mas foi muito interessante ali a reação do Felipe Melo, e é um cara que quando fala de Libertadores e que a gente percebe o quanto essa competição, ela tem algo diferente para todos os torcedores, em especial pro torcedor do Palmeiras, mas agora mesmo São Paulo também fazendo apoio ali, indo pro jogo que precisa reverter um placar. Não vai ser diferente com a torcida do Estudiantes hoje, o clima vai ser absurdo, a gente vai estar ao vivo, então se você tá assistindo esse vídeo, migra depois lá pro Não Importa o Que Digam, que a gente vai estar ao vivo durante todo o jogo do São Paulo, durante todo o jogo do Flamengo, e claro, secando os dois aí, porque o caminho, por óbvio, fica mais fácil. É importante a gente falar que o Felipe Melo tem 3 Libertadores, irmão. E assim, só ele tem 3 Libertadores. Então o aproveitamento dele em Libertadores é absurdo. Eu não sei quantas ele jogou na carreira, mas tem 3, né? Então só falando dele dessa última passagem aqui no Brasil, ganhou pelo Palmeiras, ganhou pelo Fluminense. E Libertadores é isso, cara, é você entregar tudo. E muitas vezes não vai ser um jogo bonito. No agregado, antes da gente ir para a coletiva do Abel, é importante falar do merecimento do Palmeiras. O Palmeiras meteu 5-2 no River. O Galhardo, inclusive, confirmou aquela tese que a gente tinha ontem na live, que o River precisa de investimento, precisa investir melhor no time, mas o Palmeiras não quer saber disso. O Palmeiras ganhou. E aí, para fazer um contraponto aqui, a coletiva do Abel Ferreira foi muito de boa, tá? A questão é que ele aborda a mágoa. Então muita gente estava falando que ele citou e criticou os torcedores. Cara, calma que não foi tão assim, não. Não foi tão como as pessoas estavam falando ali na hora da transmissão ao vivo, quem estava lá viu. Ele falou da mágoa dele e nós temos a nossa. Perder pro Corinthians, pro torcedor, é quase a mesma mágoa que ele tem, citando que ele não esquece as críticas. E a gente também não vai esquecer as piadinhas que a gente escuta de Memphis, a piadinha de torcedor do Corinthians, onde o time do Palmeiras é muito mais capaz, investiu para ganhar tudo, e a expectativa da torcida é isso. E lá na ESPN também, o comentarista da ESPN citou isso, que quando o Abel foi criticado, ele foi criticado porque merecia. Eu tô tentando aqui, Caio Capita, lembrar o nome dele. Ele citou, e pra mim ele foi muito bem nesse comentário dele, porque quando o Abel foi questionado por parte da torcida, ele merecia esses questionamentos, então tá tudo certo. Confere o vídeo do ao vivo, como foi aí o contraponto, os comentários que eu fiz durante toda a coletiva, mas aqui um trecho dela. Peço para você deixar o like, se curtiu o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, porque isso tudo ajuda aqui o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado. Ó, aqui eu já preciso, vamos lá, ele se sente ofendido do que a torcida fez com ele no estádio, eu acho, depois da eliminação contra o Corinthians, naquele período, né? Acho que aí não é um contexto só de internet, né? Meus amigos, vamos lá.
Ele puxou. Veja, olha o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, cara. Isso aqui é a nossa torcida, pô. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Febre verde. Ó, não sei se foi você que criou, mas ó. Olha, ó. Dá pra ver? Ó. Não sei se tá focando aí, tá? Cara, é muito bom pegar pessoas que são neutras, sabe? Tipo o Marcão Raiz, que é um corintiano, a Thalita aqui, que é São Paulina. Ela falou, é parte dessa torcida que o Abel também leva a sério. Igual, vocês viram? Em que Quem leva a sério a comparação do Lopes com o Messi? Tipo, cara, o Lopes tá jogando muito. Compara ele ao Barcos. Top. Top. Compara ele ao Barcos. Top. Agora, o Abel Ferreira está confundindo algumas coisas. As críticas foi porque ele, como técnico, amassou por muitas vezes o Corinthians e o time do Palmeiras caiu de rendimento desde 2023 para frente. E nessa queda de rendimento veio essa reformulação. E ele foi criticado, assim como Zé Rafael, que não tá aí, Rony, que deixou o Palmeiras, entre outros jogadores que saíram, Breno Lopes e por aí vai. Então, eu concordo a questão do 880, mas veja bem, 2024 e parte de 2025, o time estava irreconhecível e o trabalho dele também. Então eu entendo aqui e preservo o direito dele de tocar no assunto, e deve tocar, mas olha pro lado do torcedor também, que vê o Palmeiras ser aloprado por Memphis Depay, 2, 3 jogadorzinhos do Corinthians, gente. Não dá, pô. Não tem condição. Então, do mesmo jeito que ele sentiu as críticas, o torcedor também sente perder pra um time fudido desse, pô. Esse time do Corinthians é o pior Corinthians em estrutura política e financeira desde que eu me conheço por gente, desde 1990. Então não dá pra levar pra um lado, ok, mas também não dá pra fingir que isso não aconteceu. Fingir que a presidente, na véspera do jogo, falou que estava acostumada, vocês sempre ganham da gente. Ela não reconhece nem parte do trabalho do Abel Ferreira, que até então só tinha perdido pro Corinthians uma vez, até essa derrocada de derrotas ali, que foi a vez quando o Roger Guedes foi bem lá no clássico contra o Palmeiras. No mais, eram empates que o Corinthians tinha e esmagadora vitória do Palmeiras. Então, assim, se é pra tirar as coisas do contexto, a gente pode tirar aqui. Aí vira um papo de maluco, mas eu preservo o direito dele de lembrar do que ele foi criticado, e só que ele fala que ele não esqueceu, mas eu também não esqueci de uma declaração dele que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar ele terminar de falar. Por que ele tá reclamando das críticas, sendo que ele pediu essas críticas e que ele disse que ele crescia com essas críticas? É incoerente. Eu vou deixar ele terminar de falar e vou resgatar esse vídeo pra colocar aí pra vocês analisarem. Vamos lá. Isso é algo que sangra por dentro. Porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Mas eu não posso só falar desses dois jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam, mas que também não jogam. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo,
estamos mais próximos de fazer jogos como ele. Vou ser justo com ele, tá, pessoal? A fala dele são críticas quando vem da imprensa que ele tá se direcionando à torcida. Então não seria certo da minha parte mostrar uma fala dele que é referente à imprensa e não à torcida. E pra ser sincero, olhando agora a resposta dele, normal, cara. Quem achou que eu ia achar ruim, quem achou que... Eu achei normal, cara. Porque, de verdade, o que ele está falando aqui é o melhor dos mundos. Mas ocorrem problemas no meio do caminho, como qualquer relação. Se vocês pegarem a relação com uma esposa durante 30 anos, é possível falar que nesses 30 anos foi tudo perfeito? Então, cara, ele só precisa levar como natural os processos dessa relação, que não tem como o palmeirense relevar o que aconteceu contra o Corinthians. E pra mim ali foi o ápice. Antes disso, pra mim eram críticas normais. Porque, pelo menos no nosso canal, se você falar o que a gente bateu muito na tecla a gente perdeu pro Botafogo, mas o Botafogo era bom. O Corinthians não era bom, não. E não é bom. E o Corinthians, ele bate campeão de Copa do Brasil, eu vou continuar achando ele ruim. Eu vou continuar achando que ele pode ser campeão de uma Copa do Brasil e cair para uma Série B, assim como o Palmeiras conseguiu essa proeza. É que esse campeonato vai ser difícil. Mas eu acho que o Corinthians é proporcionalmente ruim àquele Palmeiras que ganhou a Copa do Brasil e perdeu e acabou caindo para uma Série B. Esse é o ponto. E eu acho que, se parar por aqui a resposta, eu achei que foi bem pontual. Até porque, mano, a gente já achava realmente que, de fato, se a torcida um dia cobrasse o Abel no estádio como cobrou, ele ia sentir. E nada mais é que uma relação humana ele falar que sentiu. Bom que ele sentiu. Agora, lembra também quando ele falou que a crítica alimenta o trabalho dele de uma forma positiva? Então a gente tem como olhar para essa coisa dos dois lados, entendeu? Será que foi tão negativo assim a reformulação? Será que parte das críticas da torcida que foram embutidas a ele, que também eram Breno Lopes, Rony, olha o Lopes, olha o Rony. Será que eu estava enganado quando eu falei que pra mim o titular era o Lopes e não o Rony naquela época? Eu acho que eu não estava enganado, que o Lopes é muito mais jogador que o Rony, e lá no canal foi repetido isso, lá no Não Importa o Que Digam. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 10, foram 15, foram dossiês montados pra mostrar que o Rony não decidia jogo grande. Olha aí o Vitor Roque aparecendo no jogo grande. Então esse que é o ponto, entendeu? Há coisas e nuances no trabalho do Abel Ferreira que não tem como ele agradar a torcida inteira, mano. E se ele ficar preso nisso é muito ruim pra ele. Não só no Palmeiras. Não só no Palmeiras, fora do Palmeiras também. Com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, pega, sente-se, e quando hoje começou o jogo, quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar, ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos. Nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos. Aqui já começa a politicagem. Aqui é aquela coisa alinhado com a presidente de ser o treinador de uma gestão inteira da presidente. Entendeu? Aí que começa o problema, entendeu? Mas vamos escutar, vai. Juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica, e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença, é nos maus momentos. Nos maus momentos é que nós vemos quem é. Eu concordo e admito que o rival foi campeão do mundo assim, tá? Como que o Corinthians bateu o campeão do mundo? Quando a imprensa inteira queria o Tite fora e o André Sanches bancou o Tite. Ora vai dar certo, ora não vai dar. Então, de fato, se a Leila Pereira, eu acho legal, de verdade, se o papo for gestão, uma mulher presidente de um clube ganhou X números de títulos, não sei quantos vão ser até o final, e manteve um treinador durante todo o seu laço de trabalho. Mano, é muito legal isso. Só que também eles precisam entender que é normal que essa cobrança vem de fora. Se lá dentro eles estão amarrados num laço só, entenda que quem tá de fora não participa, sequer viu
esse processo da Leila Pereira líder ali. Então como é que ele quer que o meio externo adivinhe as coisas como elas são? Porque a gente não vê e não participa. Então é de fato, a Leila Pereira deve ter tomado ali um ponto do sentido de a gente perdeu, mas o trabalho continua, você é meu técnico, vocês são meus jogadores. Mas peraí, teve uma reformulação. Peraí, tudo que o futebol me conta, eu tenho que acreditar que é verdade, e amanhã eu vou fazer 20 flexões começando o meu dia, porque, nossa, como o trabalho do Palmeiras é foda, eu vou me inspirar nisso na Leila Pereira. Amanhã, 15 flexões em jejum e 20 quilômetros correndo, porque é isso que eu preciso pra minha vida. Não, peraí, teve uma reformulação. Teve uma reformulação. Se o trabalho era tão foda de 2024, por que gastou no Paulinho, no Andreas Pereira 700 milhões? Então veja bem, bicho. Do mesmo jeito que o Abel Ferreira está sorrindo por permanecer no Palmeiras, tem nego sofrendo lá no Santos por estar jogando num time de merda. O Mike sofreu, o Marcos Rocha sofreu, os caras saíram. Então não vem pra cima de mim que meu QI não é de uma ostra. Pra alguém sorrir, alguém chora nesse planeta. Entenda isso. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Qual que era a cobrança da torcida? Reformular jogadores limitados e alguns jogadores velhos. Velhos, eles podem ser líderes, podem ser homens, mas são velhos, assim como o Pérez é velho, assim como o Acunha é velho, assim como o Armani já é um jogador mais velho e que daqui a pouco estão parando. Ou seja, para hoje o Abel Ferreira tá aí, está em alta, teve que reformular quem não dava mais resultado. E quem estava cobrando por resultado estava errado? Então esse que é o ponto, cara. E aí não adianta exigir que esse debate entre na cabeça de todo mundo, porque tem gente que sequer tem capacidade para absorver. Sequer tem capacidade para absorver isso, de pensar, pô, realmente, o Abel agora tá dando resultado de novo. Mas foi feita uma reformulação. E será que foi feita a reformulação por quê? Porque a gente tomou uma traulitada do Botafogo 2 vezes. Porque a gente foi eliminado pelo Flamengo. E aí o que acontece? Será que todos os ruídos externos eram errados? Perante a reformulação? Será que o time, se não tivesse sido reformulado, nós estávamos falando agora de uma classificação para uma semifinal de Libertadores? Eu acho que não. Só que aí é em torno do achismo. Acho que não. Acho que o Vitor Roque fez bem. Se o Paulinho tivesse inteiro, teria feito bem. Andreas Pereira está fazendo bem. E a reformulação por um todo foi boa. O Kelvin chegou e pegou titular. Então foi e fez bem. Fora outros nomes, né? O Evangelista aí também agora, que hoje recebeu uma faixa de capitão por reconhecimento às condutas dele profissionais, dentro de campo. Então, assim, é legal. É legal esse tipo de resposta. Acho que na medida do possível ela foi tranquila. Mas ela é política. E ponto. Ela é política. Ela é política. Ela é legal. Ela diz sobre a realidade. Quando a gente tá junto como unidade, o Palmeiras vai ficar mais forte. Haja vista todo esse pré-jogo que envolveu o River. Emocionante. De novo. Emocionante. Mas existem nuances também e uma relação de que quando as coisas não caminham bem. Aí não adianta, cara. Não adianta. As coisas vão ser diferentes. Não tem jeito. Com o Abel e sem ele vai... Futebol é assim, como eu disse. Volto a dizer, falei no meio da transmissão ao vivo. Vamos conversar sobre Mourinho daqui a 1 ou 2 temporadas. Combinado? Mourinho no Benfica. Vamos conversar sobre ele? Vamos conversar sobre Leonardo Jardim no Cruzeiro daqui a 2 ou 3 temporadas, se é que ele vai ficar? Combinados? Vamos conversar sobre Felipe Luiz daqui a 2 ou 3 temporadas, combinado? Aí vocês vão entender que o problema não está na torcida do Palmeiras e sim no contexto geral da coisa. Quem, né? Eu costumo dizer que o que é um casamento perfeito? O que é um casamento perfeito? É uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Fazem tudo para nunca desistir um do outro. Ainda que... Isabel, desculpa, não, cara. Não... A Thalita é a Thalita, você é você, me perdoa. Minha mãe é minha mãe, você é você. Não. Desculpa, Abel. Você trata todos os torcedores igual você trata a sua digníssima? De verdade? Parça, isso aqui é uma ideia errada. Aí, ó, combinado com vocês. Eu estou marcando uma live intitulada de Vamos conversar sobre... Olha só o que eu vou fazer, hein? Felipe Luiz, Abel Ferreira, Leonardo Jardim e Mourinho em 25/9/2027. Essa live já tá no canal. Eu vou deixar ela programada para daqui a 2 anos a gente trocar uma ideia e ver lá no futuro
se os outros torcedores não passam pelas mesmas coisas do que a torcida do Palmeiras passa com o Abel. Ou seja, o que ele está citando da relação que são os altos e baixos. E uma vez que você detém desse conhecimento, o que, que você precisa fazer? Respirar e tratar com normalidade. Isso é sabedoria. Porque eles vão acontecer. Momentos bons e momentos péssimos numa relação. Mas, mano, minha mãe é minha mãe, minha esposa é minha esposa, meu pai é meu pai, Abel é Abel. Não dá. Não dá. Tenham seus pais em casa, tenham suas esposas em casa, tenham suas famílias, pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabemos dividir isso, eu acho que todo mundo convive melhor. Família é família, futebol é futebol, família Palmeiras é família Palmeiras. Nós aqui como conjunto é uma coisa, nossa família dentro de casa é um ambiente sagrado, é outra coisa, na minha opinião. Não esteja casado com o Palmeiras, mas é isso que se passa dentro. Ninguém é perfeito aqui dentro, eu não sou perfeito, os jogadores não são perfeitos, os torcedores também não são perfeitos, mas da minha parte e da parte da direção e dos jogadores fazemos tudo para que ninguém desista de ninguém, para que possamos estar juntos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Está bem? Então, na hora da tormenta, Abel Ferreira, use essa sabedoria e não divide a torcida e fale com esse discurso. Esse discurso, ele une mais do que o anterior, certo? Em dividir os torcedores. É isso que eu deixo para pensar. Esse discurso aqui, para mim, é um discurso positivo de unidade. Tá? Mesmo que tenha pontos que eu discordo, eu acho ele legal. Agora, o discurso de querer colocar pro torcedor aquilo que é a obrigação do técnico e do jogador, ou seja, não critique os meus atletas porque eles fazem tudo o que ele pode. Mas veja, a crítica não é não estão fazendo tudo o que pode, é qual o limitador deles para fazer tudo aquilo que a gente espera. Isso muda tudo, é o Palmeiras que a gente tá falando, não tá falando do Guarani. Guarani é normal ter jogadores limitados. Sociedade Esportiva Palmeiras, não. Não pode a gente também achar normal que a gente criticava caras de valor de mercado de 5 milhões de euros e começamos a contratar caras de 140 milhões. Então, pera, pô. Me dá uma razão um pouquinho também. Me dá uma razão, você apoiador do Abel. Porque se a gente criticava caras limitados e o clube contratou jogador de 20 e poucos milhões de euros, 2. Jogadores de 10, 12 milhões de euros, mais de 1. Jogadores de Premier League, então me desculpa, a gente estava correto na crítica. Que aquele elenco tinha um saldo limitador. Ele chegou num teto e dali ele não era capaz de ultrapassar. É como força, pô. Se você pegar aí 20 quilos, vai de boa. Pega 30, já pesou. 35, 40. Quantos quilos você tem? Pô, tenho 90. Então, um supino, quando você tem seus 90 quilos, normalmente, a partir dos 40 quilos, você tem uma limitação. Porque você já está levantando o peso do teu corpo. Aquele elenco já estava levantando o peso do corpo há muito tempo. É como esse elenco do River, só você olhar no que vem. Será rejuvenescido. Não preciso ser um entendedor absurdo do dia a dia de River Plate para saber que isso vai ser uma cobrança da mídia local. Os caras não têm nenhum ponta, gente. Então, com certeza, no que vem, se a gente fosse falar de River Plate, a gente vai ver que o River Plate vai passar por um processo de reformulação, porque eles não têm ponta, eles não conseguem correr bem dentro do campo, eles conseguem tocar bem a bola, mas não é um time que tem referenciais de ponta dentro desse elenco. O diabo loiro deles, pelo amor de Deus, o tal do Colídio, é quase um colírio para os olhos do adversário. O Colídio, ele é muito ruim, ele é ruim. Ele é no máximo um atacante, ele não é um ponta habilidoso. River Plate que já teve diversos jogadores bons, habilidosos, né? Então, obviamente, você não precisa ser um entendedor do River para saber, ou seja, nós tínhamos limitações. Para fechar o vídeo, tá, pessoal, que eu tô clipando uma parte aqui pro YouTube. Nós tínhamos limitações, essas limitações elas foram atendidas pela diretoria e os holofotes passaram pro técnico. Por quê? Porque a reformulação foi feita. Demorou pro time ter uma certa volúpia, uma certa evolução, convencer o torcedor. Dito isso, tá top agora. Vamos seguir em frente. Vai ser perfeito daqui pro final? Não vai. Vamos bater campeão daqui pro final? Parece que sim, mas pode acontecer que não. Pode ser que não. Então, demorou, né? Pra gente ver essa evolução. E no meio disso, tivemos aí tropeços péssimos, né? Do Paulista Passo da Copa do Brasil foi péssimo. E só um detalhe rápido, meus amigos. Esse daí foi um trechinho da entrevista coletiva, tá? Da coletiva de imprensa, onde ele fala a respeito dessa mágoa. Peço para você que curtiu deixar o like.
Tô ao vivo agora nos Jogos de Libertadores, quiser passar no Não Importa o Que Digam, e quem quiser ver a coletiva inteira, que eu falo que foi tranquila a coletiva do ponto de vista da análise do futebol, do ponto de vista dos outros assuntos abordados, inclusive é o momento que ele fala da Leila Pereira, tá lá na roxinha, é twitch.tv NIOQD, e agora ao vivo no Não Importa o Que Digam, e eu espero vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e até daqui a pouco no ao vivo e na live. Valeu!